Se a gente fosse resumir em um tweet da velha guarda de 140 caracteres, chegaremos em qual conclusão? Nada de novo na terra do croissant. Não, nada e tudo. Nada de novo porque a gente também não estava esperando, nossa, descobriu... Porque o painel que tem Descobriu a América já Creator... foi, né? né? Descobriu a América foi Portugal Nem em descobriram, 1800. né? E, na verdade, eles só invadiram. Colonizadores. Porra, é meia-noite. É isso, o resumo do dia é isso aí. Nada militante. O painel de Creator sempre tem aquela mesma conversa. Marcas, deixem o Creator criar, o Creator criar, deem liberdade, tal. A precificação do influenciador, a gente tá falando disso desde 2017. A gente falou isso na ida, no Caminha e Fala... Não, no Marché Parler. Marché Parler. Chegamos na conclusão que nada de novo sobre o sol. Nossa, cara, foi uma furada total, porque ela prometeu mostrar um report e ela mostrou um QR Code para o dia que o report estiver pronto. Na pesquisa, a gente recebeu uma narrativa que é a narrativa de 2017, que a gente fala do criador que não recebe no dia, que recebe em 120 dias e que não tem estrutura financeira nenhuma. Basicamente ela fez ali quais são as reclamações do creator e não mostrou nada no report. Eu acho que não ficou pronto, o estagiário foi demitido. E aí eles... Porque no painel, na descrição da programação, tava que eles iam mostrar, inclusive, as diferenças entre monetização por plataforma, por região, nada aconteceu. Ao mesmo tempo que, de uma certa forma, acho que é meio quebragem de mãe quando a gente ouve esses discursos aqui no Norte Global, que a gente que já tá falando disso há 10 anos de vida, chega na conclusão que tá bom, não é só uma atenção do Brasil. Tá vendo o discurso que a gente tem lá há 10 anos? Tudo Não igual, Eles passam pela mesma coisa aqui, porque a empresa, no final das contas, que contrata o creator no Brasil é a mesma empresa que contrata o creator na Europa. Consequentemente, o prazo de pagamento daqui é só um reflexo do prazo de pagamento da central, da sede. A empresa é global, né? E eu acho que foi isso, assim, tudo meio parecido no mundo dos creators. Tem uma coisa que eu sempre me chama a atenção, que, por exemplo, a gente viu um painel do Colin Samir, que eu escuto eles falarem tanto, eu escuto tanto podcast dele, que eu já acho que eu já ouvi o que eles falaram, mas reforço que eles falam muito sobre o creator no olhar americano, e especialmente deles. O creator tem o centro do conteúdo no YouTube. Que depois ele desdobra em outras coisas, mas ele constrói a comunidade, a audiência e o negócio dele muito mais focado no YouTube do que nas outras coisas. E a gente ouviu isso no SXSW, quem acompanhou as outras coberturas internacionais, viu a gente com esse mesmo discurso em março de que o YouTube é a nova TV. Isso. E não só também nos Estados Unidos, que era, né, na época que a gente estava lá. Na verdade, isso é um reflexo também... E ele falou muito disso, que perguntaram do futuro. O futuro para ele é o creator se tornar uma media company, dono de um IP, de um canal e tal. E ele não diz que não tem as outras plataformas, mas tem um papel central do YouTube como a construção do IP dele. Que eu reforço que eu acho que a gente precisa andar um tanto lá no Brasil para isso. Porque o modelo de monetização é sempre da publicidade, a marca não compra publicidade no YouTube, ao contrário da marca americana, que eu acho que compra mais. O creator também, muitas vezes, não consegue se enxergar tanto enquanto negócio, enquanto marca, não consegue tangibilizar o valor da marca dele também perante uma outra empresa. E aí as outras coisas que a gente viu que eram mais coisas de publicitários, foi assim, uma negação da IA, né? Tipo... Sérgio Gordilho meteu uma de a melhor dupla criativa do mundo é a IA somada a um brasileiro. O Gordilho falou da gambiarra. Aliás, Foi o Anselmo que falou que a melhor dupla era... A melhor dupla criativa do mundo é... Era um brasileiro e uma IA. Aí o Gordilho falou, não, é o gambiarra e uma IA, que eu acho que assim, né? O que é muito legal também, no fundo, eu acho que também é importante a gente ressaltar a presença do Brasil dentre esses painéis, porque no final do dia também a quantidade de mídia espontânea que a gente consegue gerar com uma fala dessa num palco de Cannes, para além do Brasil, é muito grande. Então, o discurso que a gente está acostumado a ouvir todos os dias sendo reforçado num lugar de destaque para tantos outros países, principalmente para o Norte, eu acho que reforça esse lugar da autoridade também que a gente tem, do sarrafo que a gente tem alto, de mostrar que, porra, é a gambiarra que move a criatividade do Brasil perante o nosso contexto de escassez. Mas... pra gente que tá na minúcia. Desse painel, ou no outro que a gente viu do cara da Apple, acho que tem... Eu tô falando da negação, mas é que num lugar de criatividade,
tem um papel de reforçar que a criatividade é tudo que tem de humano, que é o que a IA não tem. A IA automatiza a tarefa, a IA pode otimizar processo, a IA pode ser um copiloto, mas a IA nunca vai substituir a criatividade. Mas a IA nunca vai substituir a criatividade, o que eu concordo. Porém, eu tenho a sensação de que eles estão apegados a esse discurso e não estão também discutindo que, de fato, sim, a IA está eliminando um monte de trabalho em todo o ecossistema. As linhas ali estão. A linha da agência está editor, diminuindo. que eu não sei se tem mais. Enfim, um monte de coisa. Do dublador, o cara que põe legenda, o redator. De vídeo. Então, cargando mais de base e mais de operação mesmo, né? Foi só o primeiro dia, mas eu tenho a sensação que esse vai ser meio mood para todos os outros, que vamos se apegar ao que a gente tem de humano, tá? E quem diria que a gente, de fato, assim, ia escutar num Cannes Lions da vida o VP de Marketing e Comunicação da Apple trazendo esse discurso de a IA, mas o que importa mesmo é o toque humano, que é o toque humano que dá toda a essência e o molho do negócio. Então também tem um lugar, assim, de quererem aderir a um discurso contra a cultura em meio a tá todo mundo se afogando e ninguém sabe o que fazer. Eu acho que tem isso, tem vamos nos convencer, e ele falou isso, a frase final dele, né, que assim, o ser humano, a sua humanidade é o que você tem de superpoder. Que eu acho legal essa visão positiva. Human touch. Human touch. O toque humano é o que você tem de superpower. Mas eu não acho que é só sobre isso a discussão, entendeu? Tem muita coisa para olhar no mercado que não é legal mesmo o que está acontecendo, mas que num ambiente como esse, do mesmo jeito que eles estão se premiando e dando parabéns e andando no iate, eles também têm um certo... Cara, vamos ficar aqui na minha zona de conforto, não vou botar o dedo na ferida e tal. Então, diferente do que a gente vê sei lá, no South by Southwest ou até outros que tem, assim, ferramental, uso de IA em exemplo, não sei o quê. Mas assim, a gente tá falando só no primeiro dia, né? Não sei como serão os outros. Eu acho que vai ser um pouco essa coisa aí. Eu acho que a gente também tem uma baliza muito grande em relação ao que a gente vivenciou no ano passado como primeiro ano de Cannes trazendo uma track de Creator Economy, porque o nível das discussões lá na época, eles não passavam dessa camada... Mas não vai passar. Esse topping, né? Esse topping literalmente o abacaxi na pizza, assim. Ficava ali e the next, assim, e o próximo, e essa profundidade. Mas eu concordo, não vai é passar, uma expectativa. porque o ambiente aqui é o publicitário que contrata. Sim. Bom, a gente viu lá, tem a lista do shortlist do Brasil, dos prêmios de influência, de social e creator. Na ficha técnica, não tem nenhum creator. Então tem lá o cara que ligou a lâmpada, a produtora, o redator, o estagiário que pintou o chão do estúdio. Tem todo mundo, mas o creator não tá lá. E nem tá claro se isso foi um processo co-criado ou foi aquele briefing entubado. O creator contratado por seus milhões de dinheiros então assim, eu não tenho... Eu acho que aqui é muito legal, porque é um ambiente que celebra a criatividade, tem muita campanha linda, muita coisa legal. E especialmente esse ano que o Brasil foi, né? A gente tá... É muito legal ser brasileiro. Que pena não ser brasileiro em Cannes este ano. Você que não fez parte de Cannes em 2025, sinto muito. Vai sentir FOMO mesmo, porque teve trio elétrico. E isso também é um ponto que a gente entrou. A gente falou, tá, quanto que esse monte de publicitário estaria na República, no centrão de São Paulo, andando atrás de um trio? Nunca! Jamais, perdão meu francês, jamais que isso não, aconteceria. Imagina. Mas na Riviera Francesa isso acontece. E eu acho legal, Muito legal mostrar o que move a cultura. Trazer um pedacinho de Salvador aqui pra... Eu achei lindo, assim. Tudo bem, é um completo... fora do contexto, assim, né? Tipo, uma bolha que a gente tá vivendo aqui. Mas cara, a gente tava lá, os brasileiros pulando na rua. Simoninha, Jair Oliveira, Baixo Augusta inteiro, né? O acadêmico do Baixo Augusta, em cima de um trio improvisado, que era um caminhão. Aquela vibe, sabe o ônibus de turismo? Arrancaram o topo do ônibus de turismo, aqueles ônibus vazados, que todo mundo vai no teto. Bota aí os filminhos. E a galera, a gente olhava pra galera em volta, assim, né? Olhando... Os policiais perdidos, escoltando o trio. Depois a gente tomou uns
s'il vous plaît. Um circulê. Circulê, s'il vous plaît. Foi um circulano, o nosso circulano do Brasil, do vaza todo mundo que a gente precisa livrar a rua, mas foi em francês. Foi um circulê que Um deu circulê, horário. s'il vous plaît. Vaza. Mas foi isso que eu acho que, assim, nada de novo na terra do croissant e muito tudo de novo nessa celebração. Eu já acho que ano que vem a Skol vai patrocinar, vai ter cara vendendo... Cara, Ambev, alô Ambev. Faz esse favor, a gente tá os Não brasileiros faz! desesperado, galera que só queria um checkmate, Não, mas se patrocinar vai custar $1 milhão o abadá. Imagina a Tá Skol, de graça. A Skol Beats, que é R$15 Não, no Brasil, se vai ser alguma marca 15 € quiser aqui. que dê de graça, porque senão vai virar em vender abadá. A gente ganhou as pulseirinhas tudo de graça. Vai Agora ser de graça. não patrocina, não. Deixa assim, os franceses olhando pra nossa cara, meu Deus, que são. Não, eu. Bota um aí, eu filmei. Nossa. Posso trazer um sarrafo importante aqui? Teve um painel de gerações. Falando, era um estudo encomendado da Amazon Ads. Então também aqui tem um ponto. Jabá. Já tem um ponto aqui, porque foi um estudo da Amazon com a CrowdDNA. E aí, a dualidade ali, a dicotomia da discussão era uma só. A gente tem que fazer a divisão geracional ou a gente tem que ir nessa granularidade que os grupos, que as microculturas possuem? Que é o seu interesse vem antes da sua idade. Exato, ou seja, ficar recortando por geração ou ficar olhando os grupos e as microculturas / comunidades. O discurso que a gente fala dentro de Creator Economy, há 1000 anos, a Trop nasceu em 2021, antes disso vocês já falavam desse assunto. Mas eles quiseram trazer uma narrativa toda bonita que vamos parar de olhar para os estereótipos geracionais. Aí tinha um dado lá de quanto cresceu de 2021 para cá a quantidade de matérias de imprensa falando sobre estereótipos de todas as gerações. Gen Z, Baby Boomer, Geração X, Millennial e tal. E o quanto, gente, olha só como com a Amazon Ads vocês conseguem acessar o público consumidor, porque a gente sabe os interesses de cada usuário que tá ali por trás. Então, assim... Aquela costadinha de olho de... Eu acho que, olhando isso pela ótica do Amazon Ads, é rico no sentido de que eles conseguem fragmentar tanto que você consegue saber quem tem interesse por esse tipo de produto, independente da geração que ele tá. Exato. Mas saber qual geração que ele vai fazer diferença no criativo que você serve pra ele. E aí que a gente tava falando, uma das grandes discussões também era o lance de... Vamos olhar o lance da divisão geracional como um ponto comparativo dos marcos de vida. Ou seja... Eu, com 25 anos, em 2025, no contexto que a gente está socioeconômico, é diferente de você com 25 anos, quando a internet ainda não era esse grande mousse de todo mundo scrollando um monte de conteúdo vertical no TikTok. Joga na cara. Desculpa. Joga na cara, que era a linha de escada. Mas, enfim... É isso! Ó, eu acho que essa coisa de geração você vai me matar, mas eu acho que geração, todas essas discussões, é tipo signo. Você tem que saber o signo, o ascendente, a lua, o Marte, as puta que pariu. Não, a gente fica na discussão da capricho. Senão todo sagitariano é legal. Tipo eu. Todo ariano é um porre. Todo taurino come um monte. Pô, eu conheço um sagitariano chato pra caceta. Só eu sou legal. Mas enfim, se você gostou do nosso resumão do primeiro dia, acompanha que esse é o primeiro de uma saga aí de muito mais tempos aqui de Riviera Francesa e Cannes Lions. E virou carnaval. Agora carnaval. já é. O croissant virou checkmate. Foi lindo. Amei. Obrigada. Até o próximo.